Olá, meninos do terceiro ano, tudo bom? Vamos fazer alguns experimentos rapidinhos, são experimentos simples para utilizando voltímetro, um multímetro, ok? Tá? Eu tenho aqui dois multímetros, que são aparelhos para medir corrente elétrica, voltagem, DDP, resistência, tá? Mas no nosso caso aqui eu vou mostrar a utilização para medição de corrente elétrica e DDP, tá? Também vou fazer um pequeno experimento de passagem de corrente elétrica por meios líquidos, ok? Bom, eu tenho aqui dois multímetros, eu coloquei dois aqui para a gente não ter que ficar manipulando sempre, trocando aqui a chave seletora, tá? Então esse multímetro, esse primeiro, ele está preparado para calcular amperagem, ou seja, a passagem de corrente elétrica. Tanto é aqui que ele está marcado na posição de 10 amperes. Nesse caso aqui, eu tenho duas posições para calcular corrente elétrica. A primeira, para corrente contínua, ok? Então aqui ele está marcado amperagem máxima de 10 amperes, ok? E aqui eu tenho a amperagem menores, ok? Também de corrente contínua, tá? O segundo, ele está preparado para marcar a DDP, a voltagem, ok? Então aqui a chave seletora está marcando 20 volts, beleza? De corrente contínua, ok? Então o tracinho com os três pontinhos indica corrente contínua. Do outro lado aqui, ele está preparado para calcular a voltagem, a DDP, de correntes alternadas. Tem um tio aqui, é para indicar que a corrente ela é variável, tá? Então, eu vou fazer dois experimentos. A princípio, primeiro nós vamos calcular a corrente e a voltagem DDP de uma pilha, essa pilha comum, tá? Uma pilha palito. Ela tem tensão nominal de 1,5 volts. Então nós vamos calcular tanto a voltagem quanto a corrente, a passagem de corrente elétrica, beleza? Então aqui eu tenho os terminais do meu multímetro e vou ligar o terminal preto no positivo, vou colocar aqui, e o terminal vermelho no negativo. E vamos ver o que acontece. Então ele está marcando ali 1,44 volts de diferença de potencial. Está negativo. Está negativo porque eu troquei a posição. Então vamos trocar aqui, colocar o negativo no preto e o positivo no vermelho. Então, meu sinal desapareceu. Então essa pilha está quase carregada, né? Ela é nominal de 1,5 volts e ela está marcando 1,45 volts. Então ela perdeu um pouquinho de carga, ok? Então vamos agora calcular a corrente elétrica que passa nessa mesma pilha. Então de novo, vou colocar o preto no terminal negativo e o vermelho no positivo. Então ela está passando ali uma corrente dentro dessa pilha de em torno aí 0,6 amperes, ok? Ampere, beleza? Então a corrente que está passando dentro dessa pilha, ou seja, ela está gerando, tá? Está produzindo uma corrente aí de 0,59, 58, está variando bastante. Então nós vamos arredondar para 0,6 ampere. Ok? Então, beleza. Então, dentro dessa pilha, eu tenho uma passagem de corrente de 0,6, tá? Amperes. Ampere, né? Então, aqui dentro eu tenho um caminho de elétrons, ok? De 0,6, uma corrente elétrica, tá? Eu vou pegar aqui agora uma pilha maior. A tensão nominal dela também é de 1,5 volts, só que eu fiz uma ligação em série com ela, tá? Então, aqui ela está ligada em série. São duas pilhas novas e de novo nós vamos medir. Vamos medir primeiro a amperagem. Vou ligar aqui os terminais. Ok? E vamos ver quanto ele vai marcar. Então está marcando, ó, as duas pilhas ligadas em série. Está marcando aí 1,04, 1,05 ampere. Tá? Então isso aqui é a passagem de corrente elétrica gerada por essas duas pilhas aqui. Ok? Lembrando, a tensão nominal delas é de 1,5 volts cada um. Agora vamos calcular a voltagem.
Como elas estão ligadas em série, depois a gente vai trabalhar com circuitos elétricos e a gente vai ver a característica de cada um, mas elas estão ligadas em série, então eu vou ter a soma, o somatório, estou ligando aqui os terminais, das DDPs. Então vamos ver quanto que deu. Ela já perdeu aqui um pouquinho de carga. Ainda ela está marcando aí quase 3. Então, 1,5 vezes 2, 3. Então, se a gente for arredondar, ela está marcando aí 3 volts. Como está negativo, vamos trocar aqui a posição dos terminais. Eu troquei aqui a posição dos terminais. Está marcando lá a mesma voltagem, só que sem o sinal. Beleza? Então, aí está quase chegando no 3. Beleza? Então, elas estão ligadas em série. Ligadas em série, eu vou somar então as DDPs, ou seja, as voltagens dessas duas pilhas, ok? Então, maravilha. Ok, então agora a gente vai trabalhar com a passagem de corrente elétrica no meio líquido, ok? Então aqui já está o multímetro no a amperagem, e aqui eu tenho 3 copos com água. Não é a mesma solução. Aqui eu tenho água pura, água com sal e água com açúcar. Então vamos ver qual meio vai haver passagem de corrente elétrica, ok? Bom, meninos, voltando. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um esqueminha, eu fiz um pequeno circuito, tá? Na verdade, esse experimento ele deveria ser feito com uma lâmpada, mas eu não consegui um suporte e uma lâmpada adequada para esse experimento. Então eu fiz aqui, ligando o experimento no lugar da lâmpada, colocando o multímetro, ok? Bom, no primeiro copo nós temos a solução simplesmente água pura. E perceba que não há passagem de corrente elétrica. Lembrando que eu fiz o esqueminha utilizando a ligação das pilhas de 1,5 volts, cada uma ligadas em série. Tá? Então, em água pura, a nossa ligação, o nosso circuito aqui, ele não há passagem de corrente elétrica. Ok? Vou pegar esse mesmo circuito e vou colocar na solução com água e sal. Perceba que já há uma passagem de corrente elétrica, ok? Então, na solução de água com sal, há passagem de corrente elétrica, ok? Tranquilo? E vou fazer a mesma coisa na solução água com açúcar. Vamos ver o que ocorre. Não aconteceu nada, tá? Então, qual dos 3 meios líquidos há passagem de corrente elétrica? Ok? Somente na solução salina, ok? Na solução de água com sal, tá? Então, nesse caso aqui, nós não temos uma corrente elétrica, nós temos uma chamada corrente eletrolítica, desculpa, uma corrente eletrolítica, tá? E se reparar bem, aqui acontece um negocinho aqui, ó. Dá para perceber que está saindo bolhas do metal, ok? Então há passagem de corrente elétrica aqui nesse experimento. Esse experimento está lá na página 73. Se vocês quiserem repetir, repitam, e vocês vão responder as perguntas e de acordo com as observações que ocorrem aqui nesse experimento, ok? Então, somente passagem de corrente elétrica na solução de água com sal. Na água pura, não ocorre. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido e compreendido. Esse experimento é simples, tá? Mas deu para mostrar a passagem de corrente elétrica em meios líquidos e, no caso, a utilização do multímetro para calcular corrente elétrica e DDP, voltagem. Beleza? Um abraço e bons estudos. Até a próxima.